Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, publicação consolidada da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, determinada pelo artigo 13 da Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei, título 1º, capítulo único, das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Artigo 3º. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Parágrafo único. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Artigo 4º. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Título 2º. Do provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição. Capítulo 1º. Do provimento, seção 1ª. Disposições gerais. Artigo 5º. São requisitos básicos para investidura em cargo público. Inciso 1º. A nacionalidade brasileira. Inciso 2º. O gozo dos direitos políticos. Inciso 3º. A quitação com as obrigações militares e eleitorais. Inciso 4º. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Inciso 5º. A idade mínima de 18 anos. Inciso 6º. Aptidão física e mental. Parágrafo 1º. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Parágrafo 2º. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Parágrafo 3º. As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os procedimentos desta lei. Incluído pela Lei nº 9.515, de 20 de novembro de 97. Artigo 7º. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Artigo 8º. São formas de provimento de cargo público. Inciso 1º. Nomeação. Inciso 2º. Promoção. Inciso 5º. Readaptação. Inciso 6º. Reversão. Inciso 7º. Aproveitamento. Inciso 9º. Reintegração. Inciso 9º. Recondução. Seção 2ª. Da nomeação. Artigo 9º. A nomeação far-se-á, inciso 1º, em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira. Inciso 2º. Em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança vagos. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício, interinamente, em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Artigo 10º. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira na administração pública federal e seus regulamentos. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97.
Seção 3ª, do concurso público. Artigo 11º. O concurso será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em 2 etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada a inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao seu custeio, e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97, Regulamento. Artigo 12º. O concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. Parágrafo 1º. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, que será publicado no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação. Parágrafo 2º. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Seção 4ª. Da posse e do exercício. Artigo 13º. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. Parágrafo 1º. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Parágrafo 2º. Em se tratando de servidor, que esteja na data de publicação do ato de provimento, em licença prevista nos incisos 1º, 3º e 5º do artigo 81, ou afastado nas hipóteses dos incisos 1º, 4º, 6º, 8º, alíneas A, B, D, I e F, 9º e 10º do artigo 102, o prazo será contado do término do impedimento. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Parágrafo 3º. A posse poderá dar-se mediante procuração específica. Parágrafo 4º. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Parágrafo 5º. No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Parágrafo 6º. Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 14º. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Artigo 15º. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Parágrafo 1º. É de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Parágrafo 2º. O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para a função de confiança, se não entrar em exercício nos prazos previstos neste artigo, observado o disposto no artigo 18º. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Parágrafo 3º. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado o servidor, compete dar-lhe exercício. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Parágrafo 4º. O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder a 30 dias da publicação. Incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Artigo 16º. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual. Artigo 17º.
A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data de publicação do ato que promover o servidor. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Artigo 18º. O servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório terá, no mínimo, 10, no máximo, 30 dias de prazo, contados da publicação do ato, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Parágrafo 1º. Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou afastado legalmente, o prazo a que se refere este artigo será contado a partir do término do impedimento. Parágrafo renumerado e alterado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97, parágrafo 2º, é facultado ao servidor declinar dos prazos estabelecidos no caput. Incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Artigo 19º. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas e observados os limites mínimo e máximo de 6 horas e 8 horas diárias, respectivamente. Redação dada pela Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 91. Parágrafo 1º. O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, observado o disposto no artigo 120, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97, parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica à duração de trabalho estabelecida em leis especiais. Incluído pela Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 91. Artigo 20º. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores: vide MC número 19, inciso 1º, assiduidade, inciso 2º, disciplina, inciso 3º, capacidade de iniciativa, inciso 4º, produtividade, inciso 5º, responsabilidade. Parágrafo 1º. 4 meses antes de fim do período do estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente à avaliação do desempenho do servidor, realizada por comissão constituída para essa finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento da respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados nos incisos 1º a 5º do caput deste artigo. Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008. Parágrafo 2º. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado, ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo único do artigo 29º. Parágrafo 3º. O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação, e somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de natureza especial, cargos de provimento em comissão do grupo direção e assessoramento superiores, DAS, de níveis 6, 5 e 4, ou equivalentes. Incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Parágrafo 4º. Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos artigos 81º, incisos 1º a 4º, 94º, 95º e 96º, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na administração pública federal. Incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Parágrafo 5º. O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos artigos 83º, 84º, parágrafo 1º, 86º e 96º, bem assim na hipótese de participação em curso de formação, e será retomado a partir do término do impedimento.
incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97.